Olá, hoje eu quero discutir com você um exercício rápido sobre produto vetorial. O objetivo de exercício rápido não é discutir a teoria daquele exercício, a teoria que explica como resolver, por que a fórmula deve ser resolvida dessa ou daquela maneira, mas o objetivo do exercício rápido é unicamente resolver um exercício de maneira breve, sem explicação da teoria envolvendo esse determinado procedimento, unicamente demonstrar o procedimento. Então, o produto vetorial entre dois vetores, vou definir aqui o vetor u como o vetor 1 de coordenadas u1, u2 e u3, e o vetor v de coordenadas v1, v2 e v3, vetores tridimensionais. A gente define o produto vetorial entre esses dois vetores, u vezes v, como determinante da matriz formada com a seguinte estrutura. A primeira linha da matriz, a gente vai colocar aqui os representantes i, j e k, que eles representam os vetores unitários na direção do x, do eixo y e do eixo z. Se a gente calcula o produto vetorial nessa ordem, u vezes v, então a segunda linha da matriz precisa ser composta pelas coordenadas do vetor u. E a terceira linha da matriz precisa ser composta pelas coordenadas do vetor v. A gente precisa então calcular o determinante dessa matriz para poder calcular o produto vetorial. Bem, a ideia que eu vou apresentar para você aqui é desenvolver o determinante através da primeira linha da matriz. É uma maneira muito comum de se fazer. E eu vou sugerir que você imagine que existam três matrizes. Isso aqui é só uma imaginação, não faz parte da conta. É só para você se guiar como fazer, né? Então, a ideia desse determinante é calcular o determinante através de cofatores, que você pode depois conferir essa ideia na internet, no Google ou algum livro de álgebra linear. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte. O primeiro termo a ser calculado desse determinante, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o i para você pensar. Como o i está na primeira linha e na primeira coluna, você vai completamente ignorar todos os elementos que estão na linha do i e os elementos que estão na coluna do i. Você vai se concentrar então no i e nessa matriz aqui, ó, que sobrou. Então, o primeiro termo desse determinante vai ser o i, que multiplica o determinante dessa pequena matriz. O determinante dessa pequena matriz ele vai ser o 2 vezes v3, e então você troca o sinal e faz menos o 3 vezes o v2. Então aqui a gente fica com o 2 v3 menos o 3 v2. Agora, para essa segunda matriz, você vai se concentrar no j. Como o j está na primeira linha, mas na segunda coluna, o que você vai fazer é o seguinte, ignorar na primeira linha todo mundo que não é o j e ignorar a coluna do j. Então, você vai calcular o j e pensar no determinante dessa matriz que sobrou, o 1, o 3, v1 e v3. Então, aqui a gente fica, né, para essa expressão, a gente vai ficar com o j que multiplica o 1 vezes o v3 menos o 3 vezes o v1. Então a gente fica com o 1 v3 menos o 3 v1. Por fim, a gente agora vai calcular o determinante a partir do k, a expressão a partir do k. E como o k faz parte da primeira linha mais a terceira coluna, o que você vai fazer é ignorar os outros elementos da linha do k e ignorar os elementos da coluna do k e se concentrar nessa matriz que sobrou. E a gente vai fazer o k que multiplica o U1 vezes o V2 menos o U2 vezes o V1. Então a gente fica com U1 V2 menos o 2 V1. A gente precisa desses termos. Eu vou destacar aqui que isso aqui não é o cálculo em si a ser escrito na hora da prova ou de um exercício, mas é como você pensa o cálculo. E aqui então você vai só jogar esses termos lá para cima. O primeiro termo vai ser o i, que multiplica o 2v3 menos o 3 menos o 3 vezes o v2. O que acontece é que quando você coloca o j ele entra aqui com o sinal trocado.
Essa explicação advém lá do cálculo de determinante através de cofatores, que eu recomendo que você veja se tiver interesse. Então aqui fica com o 1 vezes o V3 menos o 3 vezes o V1. O K fica positivo assim como o I. O K também fica com o mesmo sinal, não tem que trocar o sinal. Então a gente fica com K que multiplica o 1 V2 menos o 2 V1. Essa é a resposta que também pode ser exibida na forma de vetor assim. O 2V3 menos o 3V2, vírgula. O 1V3 menos o 3V1. Opa, mas aqui a gente tinha que trocar o sinal, não tinha? Então, esse cara, como a gente tem essa troca de sinal aqui nesse ponto, esse primeiro cara que é positivo fica negativo. Esse segundo cara que era negativo fica positivo. Então aqui o que eu vou fazer é colocar eles ao contrário. Aqui a gente fica com o 3V1, ele vai passar a ser positivo, menos o 1V3, que passa a ser negativo. Então o primeiro passou a ser positivo, o segundo passou a ser negativo. E por fim, as coordenadas do K, que é o 1V2 menos o 2V1. Então, vamos para um exemplo de como a gente usa isso para calcular um produto vetorial. Então, só para relembrar, a fórmula então é essa aqui. Essa é a fórmula geral. E o procedimento, você imagina essas três matrizes. Ou você pode simplesmente decorar essa fórmula. Eu vou fazer o procedimento pensando nessas três matrizes. Lembrando que essas três matrizes que eu desenhei, elas não fazem parte da conta em si, mas é só como você precisa visualizar o problema. Então, exemplo. Dados U igual a 1, 2 e menos 1, e V igual a menos 3, 2 e 5. Calcule U vezes V. Só tome cuidado que U vezes V, relembrando aqui em cima, se é U vezes V, então a segunda linha tem que ser do U e a terceira linha tem que ser o V, sempre nessa forma. A primeira linha da matriz vai ser sempre os unitários I, J e K. Bom, então a gente vai fazer o seguinte: o U vezes o V vai ser igual ao determinante da matriz I, J, K na primeira linha, 1, 2 e menos 1 na segunda, menos 3, 2 e 5 na terceira. Isso vai ser igual a, bom, vou fazer exatamente o que eu fiz ali em cima e vou desenhar uma coisa que você não precisa desenhar ou escrever, mas é um guia mental de como você tem que enxergar essas contas a serem feitas. Então aqui não é necessário, provavelmente, né? Você não precisa colocar isso na conta na prova, mas se quiser é interessante num rascunho para calcular. Bom, então aqui eu vou pensar no I, esquecer a linha do I, a coluna do I. Aqui eu troquei a cor, eu vou voltar para a cor branca para não ter nenhum tipo de troca de cor. Nessa segunda, você vai pensar no J, esquecer o I e o K, esquecer a coluna do J. E na terceira você vai pensar no K, esquecer o I e o J, esquecer a coluna do K, que é o menos 1 e o 5. Então aqui a gente fica com 2 vezes 5 e trocando o sinal, menos 1 vezes 2. Então a gente vai ficar aqui com I, que multiplica 2 vezes 5 menos 1 vezes 2. Eu estou colocando os parênteses para não ter perigo de errar o sinal. Então isso aqui dá I que multiplica. 2 vezes 5 dá 10, menos vezes menos dá mais vezes mais dá mais, então essa resposta vai ser positiva, 2 vezes 1 dá 2. Então essa parte aqui vai dar 12i. 12i. Aqui então a gente vai ter o 1 vezes o 5 e trocando o sinal, menos 1 vezes menos 3. Então aqui a gente fica com J, que multiplica 1 vezes 5 menos 1 vezes menos 3. Então a gente tem o J que multiplica 1 vezes 5 dá 5. Aqui a gente tem o sinal de negativo com negativo dá positivo, só que positivo com negativo volta a ser negativo. Então aqui a gente tem menos 1 vezes 3 vai dar 3. Então 5 menos 3 dá 2, a gente fica com 2J.
Lembrando que depois a gente tem que trocar o sinal do J. E por fim, a gente fica com 1 vezes 2 e trocando o sinal 2 vezes menos 3. Então a gente fica com K, que multiplica 1 vezes 2 menos 2 vezes menos 3. Então a gente fica com K que multiplica 2, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então a gente fica mais 6. Isso dá em 2 mais 6 dá 8, a gente fica com 8K. Certo? Por fim, então a gente precisa colocar essa resposta aqui em cima. Lembrando mais uma vez que eu estou fazendo um balãozinho tipo uma nuvem, que não faz parte do procedimento oficial de se resolver, mas isso aqui é o que você pensa quando está resolvendo determinante. Então a gente tem 12i, 2j e 8k. Então a gente fica com 12i, que é a resposta do i, e o j, lembra que a gente troca o sinal? Então a gente fica com menos 2j, e o k a gente mantém o próprio sinal, que vai ser o 8k. 8k. Ou, de forma, utilizando a notação vetorial, a gente fica com 12, menos 2 e 8. Enfim, é isso aí.